aí, fiel? Uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. E vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo as últimas informações e toda a repercussão dessa saída de Dorival Júnior como treinador do Corinthians e essa busca de Marcelo Paz e também o presidente Stabile para contratar um novo treinador. Especulações muito aí na mídia, Tite e principalmente Fernando Diniz. Estou trazendo um corte com todas as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários e vamos com o vídeo. Era o Fernando Diniz, né? Tanto que antes de jogar no profissional de futebol, ele já jogava no principal do futsal da GM, que era uma das melhores equipes aqui de São Paulo e também do Brasil. E jogava muito. Então, assim, joguei desde os meus 14 anos, né? Dos 14 até quando eu comecei a jogar. Então, assim, sei que é uma pessoa muito profissional ao extremo, mas, assim, chega num Corinthians com muitos problemas. Eu não sei se as características do elenco irão dar certo para ele. Eu não vejo ele gritando com o Memphis e mandando o Memphis tomar um suco de caju porque ele precisa correr. Sinceramente, não vejo isso. Não vejo também a saída de bola lá atrás por conta dos zagueiros do Corinthians, que são zagueiros grandes, são zagueiros pesados, com dificuldade, são lentos. Então tem alguns desafios para o Fernando Diniz fazer com que essa equipe jogue o futebol que ele deseja. Agora precisa ver se ele também não vai aprender com tudo aquilo que ele vivenciou até agora, entender onde ele pode mudar, onde ele tem que mudar as ideias, as convicções, se precisam ser diferentes nesse momento, porque é um elenco que não dá. Essa história que ele sempre fala, não, eu pego qualquer jogador e vou melhorar, eu vou fazer isso. Eu não acredito que sempre ele conseguiu fazer isso. Ele consegue fazer num elenco, talvez um ou dois jogadores, mudar como seres humanos, aí tudo bem. Agora, como profissionais ao extremo, de mudar todas as características, eu acho mais complicado. Então, assim, eu acho que um dos grandes desafios da equipe do Fernando Diniz na vida dele, pegar o Corinthians da maneira que se encontra e com o elenco que se encontra. Se ele conseguir fazer esse time jogar da forma como ele espera, sem dar sustos, sem aquele time que você fala assim, vai tomar gol, em vez de fazer, né? Porque infelizmente nos últimos trabalhos que ele fez, ele deixou essa impressão, né? Mas assim, vamos ver, é uma aposta que o Corinthians fez, tem que ver como ele vai ser recepcionado pelo elenco, porque é um trabalho diferente do Dorival. Sim. O Dorival é um cara mais... Os jogadores que trabalham com o Diniz falam muito bem dele, né? Muita gente fala, eu só virei quem eu sou por causa do Fernando Diniz. Alguns. Bruno Guimarães, sim. Rafael Veiga... mas aí é o lado pessoal, né? Aí é o lado pessoal, é isso que eu estou dizendo, o lado pessoal, que ele ajuda mesmo, porque ele é um cara que tem um coração gigantesco, eu sei, posso falar, assim, é uma pessoa muito do bem. Ele era nervosinho quando era jogador? Sempre foi, ele era briguento, na época de futsal ele era briguento também. Era ele e o Gutão, os dois eram barra pesada. Só que assim, quando e você calmo, né? Não, por incrível que pareça, eu era o mais calmo do time. Mas assim, quando ele entra para o campo, né, quando ele entra para a quadra, ele entra para o campo para treinar, ele se transforma. É uma outra pessoa, uma pessoa competitiva, uma pessoa turrão, muitas vezes, que ele tem que fazer exatamente o que ele pede. Então assim, vamos ver, né? O Corinthians precisa de um treinador talvez para dar um chacoalhão no vestiário. E ele precisa de uma equipe como o Corinthians para fazer com que ele também mude um pouco as suas convicções. A informação é que a diretoria queria alguém de peso. É um cara... Você está elegante hoje, hein, Vitor Beno? Gostei da sua vestimenta. Boa noite a você, ao Zé, ao craquezinho, aos fãs e às fãs do esporte. Qualquer crédito ou reclamação com as competentes moças que cuidam do nosso figurino. A você também? Eu cumpro as normas da empresa. É um nome de peso? O Diniz hoje? É um campeão da América. Vale lembrar, porque quando as pessoas falam do Diniz, parece que ela se esquece que ele ganhou uma Libertadores com o time jogando muito bem, sem ter o melhor elenco. O Zé falava do Memphis, e eu acho difícil liderar o Memphis, porque o Memphis passa a impressão de ser alguém que faz o que quer. Mas também era difícil liderar o Ganso. Não estou querendo comparar, porque são pessoas diferentes, situações diferentes, clubes muito diferentes, e o técnico assume o Corinthians num momento diferente daquele momento do Fluminense. Eu acho que contratar o Diniz é como você tá num jogo, sei lá, de pôquer, por exemplo. Você tem lá você tem um as e um 2 estão abertos, os seus oponentes estão vendo. Você tem um 3 e um 4. Você mete all-in. Aposta que você mete all-in, assim. Ou seja, é uma aposta grande.
se o time encaixa com ele, costuma ser muito bom ofensivamente e costuma ter problemas defensivos. E aí algumas coisas que o Zé falou me chamam a atenção, porque, por exemplo, o time dele gosta de bastante pressão, né? O Memphis vai fazer essa pressão. Se o time jogar alto, os zagueiros têm velocidade de recomposição? São dúvidas que eu tenho. Outras coisas, por exemplo, você pega o André, o Bidou, muita vitalidade. Para que façam isso, são jogadores que podem ser desenvolvidos pelo Diniz. Então, assim, eu acho que é uma aposta alta, mas olhando o mercado que oferecia Tite, não sei se é o momento do Tite, se o Tite aceitaria, que seria a volta de um ídolo. Outra opção, o técnico que nunca erra, que a imprensa adora, Hernan Crespo, mas alguém não quer contratar. Eu também não teria trazido. Né? Então, olhando as opções... O Vojvoda? O Vojvoda é uma coisa muito particular do Marcelo Paz. Se ele não cogitou, ou foi porque o Vojvoda não queria, e ele sabia, porque ele com o telefonema resolve isso, né? Ou se, por acaso, ele achou que a missão precisava de um técnico mais pesado. E o Diniz é mais pesado, o Diniz é maior que o Vojvoda. Então, eu acho que dentro das possibilidades do clube que financeiramente está numa situação difícil, o Corinthians faz uma grande aposta. E aposta a gente pode ganhar ou pode perder. Pois é, ainda não está oficial, ainda não foi oficializado pelo Corinthians, mas parece questão de tempo. O Diniz já foi ao CT corintiano. E aí, Zinho, o que te parece essa escolha do Fernando Diniz, amigo? Boa noite. Muito boa noite, Edu. Prazer estar contigo. Zé Elias, companheiro de todos os dias. Vitor Biner, craque dos comentários. Muito bom estar com você novamente. Um abraço ao fã de esporte. Acho bem natural, normal. É um treinador, como o Birner falou, campeão de Libertadores. Há pouco tempo estava na seleção brasileira, interinamente, mas estava na seleção brasileira como técnico da seleção brasileira, dividindo a função também como treinador do Fluminense. Acho que isso foi um grande problema para o Fernando Diniz. Eu particularmente gosto muito dele como pessoa, né? Nunca joguei ao lado dele, como o Zé Elias teve esse prazer, mas joguei contra e conheço o Diniz como pessoa, né? No dia a dia. Já nos encontramos algumas vezes, de uma educação incrível, até um cara muito diferente daquele na beira do campo, né? É assim, a energia, a adrenalina do jogo faz isso. Acho com capacidade, com qualidade, tem aí um nível parecido com o cara que ele está substituindo. É do mesmo nível, inclusive o Dorival entrou na seleção quando ele sai também. O Corinthians tem os últimos treinadores da seleção, quando for confirmado aí o nome do Diniz. Então, estou falando isso tudo, Edu, para te dizer que, para mim, o problema do Corinthians não é o treinador. O problema do Corinthians não era o Dorival Júnior. O Dorival Júnior foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. Não, com né? competência, organizando um time que estava todo bagunçado. O paulista era o Ramon com o Emiliano ainda, né? Ele ganhou a Supercopa e a Copa do Brasil. Não, desculpa. Ele desclassifica o Palmeiras, né? Então, como foi a final do Paulista também contra o Palmeiras. Mas eu quero dizer o seguinte, o Dorival, ele conquista título num Corinthians endividado, afundado em crises, torcida invadindo o CT, presidente saindo, sendo mandado embora, né? Se é a palavra que pode dizer. Todas as crises políticas possíveis numa equipe, e esse cara aí que está na imagem, é ele que blinda o grupo, junto com o Fabinho Soldado, e leva o Corinthians à conquista de um título nacional. O Corinthians está na Libertadores porque o Dorival, com o seu elenco, com o seu trabalho, com o seu potencial, ganha o título. Então, assim, esse treinador desaprendeu, mas no futebol brasileiro, principalmente, tá no futebol mundial, né? Sobra para o treinador. Tem derrotas, tem momentos difíceis. Não estou dizendo que ele tinha que continuar. É uma opção da diretoria, está no direito dela. Analisou o trabalho, mas para mim o problema do Corinthians não está só no treinador. O treinador não teve agora a capacidade, nesses 9 jogos sem vitória, de mobilizar ou de recuperar. Agora, o Corinthians, Zé Elias, me ajuda aí. A gente fica dizendo aqui todo o programa que tem um time titular, que bem fisicamente, arrumadinho, todo mundo focado, dá para encarar os adversários. E eu ouvi o Vitor Biner ontem falando a mesma coisa no linha de passe.
Tá vendo como eu te assisto, Birner? Obrigado, Zinho, é uma honra. Vitor Birner, eu fico de olho em você. Você falou isso, não falou? Falei. O Corinthians, os 11 titulares... Compete. Bem treinadinhos, assim. Bem treinadinho não, que estava bem treinado. Mas bem fisicamente. E a fim de encara o Palmeiras, encarou e eliminou. Encara o Flamengo, jogou contra o Flamengo e ganhou do Flamengo uma decisão. Ah, a culpa é do treinador? Yuri Alberto machucou, Memphis está toda hora machucado, Garro não joga mais o que jogava, o goleiraço que provavelmente pode ir para a Copa do Mundo, baita de um goleiro, não começa bem o ano. Inclusive o gol de ontem ele escorregou, senão o jogo seria 0-0, seria até o mais justo, na minha opinião. Então assim, é o treinador só? É o clube que contrata jogadores porque o cara do time, que o Corinthians está na mão dele porque está devendo milhões pro cara, e o cara chega lá, contrata o fulano de tal, contrata não sei o quê. Você acha que o Dorival queria esses jogadores? O Linga, o... Zacarias. Fugiu até o nome do outro rapaz que foi contratado. Zacarias? Zacarias. Olha como é que são as contratações. Aí a culpa só é do treinador. Então, boa sorte, Diniz, porque é ótimo treinador, tem todas as condições de fazer um time jogar, mas boa sorte com todos esses problemas que você herdou, que você pegou aí, se você realmente for oficializado, deve ser. Eu acho que assim, o Diniz é ótimo treinador, mas tem tudo isso para ele administrar. Bom, a gente tem muito o que discutir sobre a saída do Dorival, a chegada do Fernando Diniz, que diz que tem um bom elenco, a informação dos nossos repórteres, que ele avalia que o Corinthians dá um caldo com o elenco que tem. Enfim, vamos por partes. O Dorival, você vai ver, ele não cita o nome do Marcelo Paz. Será que há alguma rusga entre eles? Ele soltou um pronunciamento oficial nas redes sociais. Mas vamos ouvir antes o próprio Marcelo Paz comunicando a decisão da saída de Dorival. Nós entendemos, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Foram 9 jogos sem ganhar, é muita coisa para o Corinthians. E queda de performance, o time não conseguia mais finalizar, não conseguia mais atacar como desejávamos, derrotas em casa. Alô, fiel torcedor corintiano. Em razão de tudo acontecido no dia de ontem e não tendo a oportunidade de me dirigir até vocês, estou passando para fazer e deixar aqui um agradecimento especial, de coração, a tudo que nós vivemos ao longo desses últimos 11 meses. Lutei e defendi com todas as minhas forças os interesses do Corinthians. Vivemos o pior momento da história do clube. E mesmo assim, nós conseguimos entregar 2 grandes títulos nacionais que com certeza ficarão marcados no meu coração para o resto da minha vida. Aí, em outro trecho do pronunciamento, o Dorival fala que entregou o cargo no final do ano para o presidente Osmar Stabile e cita, e também em função da chegada de um novo diretor de futebol que viria a assumir. Ele não cita o nome Marcelo Paz. O que dá a entender, né, Zé Birner, que relação... Ele faz questão de não falar o nome do Marcelo Paz, né? Eu não sei se isso tem a ver, acho que o Zé conhece, inclusive, muito melhor a parte interna do clube, se isso tem a ver com o fato de, em algum momento, o Dorival ter perdido voz de chefia lá. O Elton Corinthians fala aqui, inclusive, no YouTube, que no Corinthians não há hierarquia. Quando você vê um treinador que recebe jogadores que não quer, que não recebe o Alisson que ele queria, por R$1 milhão de diferença, no elenco que não se mobiliza, e é óbvio que o Dorival queria que muitas dessas partidas o elenco atuasse de outro jeito, e não o escuta, talvez o Dorival, eu estou só especulando pelo que você me perguntou, eu não sei se é isso, pode não ser isso, mas talvez o Dorival se incomode porque talvez tenha sentido falta de respaldo para que a hierarquia dele, para que ele faça assim, olha, eu quero esse jogador, eu não quero esse jogador. Quem contrata sou eu, não é o Memphis. Quem escala o time sou eu, né? E eu, inclusive, uso muito bem o Memphis. Então a impressão que eu tenho é que as ordens de comando no Corinthians estão um pouco perdidas. E nessa ordem um pouco perdidas, a impressão que eu tenho é que o Dorival sentiu que ele não poderia fazer as coisas que ele queria no clube, inclusive na escolha de jogadores. Não, eu acho que já tinha tido algumas conversas ali...
não muito boas, né? Informações. Não. Fontes. Não. É só lembrar. Saiu faísca na conversa. Não, é só lembrar que nos últimos 3 jogos, desde o jogo contra o Novo Horizontino, o Dorival sempre pós-partida vem dando uma provocada. Sim. Colocando o cargo o cargo estava à disposição. Eu não concordo com a venda do André. Se eu não sou aqui eu estou aqui para fazer uma equipe, Essa não foi parte forte. financeira. Essa questão do André foi importante, Entendeu? deve ter tido um peso. Então eu tô Porque, de certa forma, ele joga a torcida, a fiel, contra a diretoria. Ele fala que ele está à disposição. Né? Depois, ele fala do Zaccaria. Não pedi jogador, esse não é o jogador que eu queria. Não queria estrangeiros. Então, assim, no último jogo, sem ser esse aqui, o penúltimo jogo, né? Ele também coloca o cargo à disposição de uma forma, assim, nas entrelinhas, mas ele coloca o cargo à disposição. Ou seja, já existia, eu acho que um atrito entre o Marcelo e o Dorival. Né? Já existia alguma coisa entre os dois ali, porque conhecendo o Dorival ao longo desses anos, quando o Dorival ficou dando recado e mandando mensagens o tempo todo nas entrevistas? Eu não lembro disso. Não é do feitio dele. Não é do feitio do Dorival. É um conciliador. É um cara mais tranquilo, né? Então, assim, estava muito claro ali, tanto que eu falei semana passada, falei assim, eu achei até que o Dorival ia ser mandado embora antes do jogo contra o Inter. Falei, para mim o Dorival já foi mandado embora. Porque o tom da entrevista na partida anterior foi muito abaixo, né? Sim, foi muito abaixo, bem abaixo. Então, assim, eu acho que é natural. Desde a derrota contra o Coritiba em casa também, ele já tinha adotado um tom assim. Sim, então, assim, eu acho que era natural, já era uma questão de tempo. O Corinthians tem sérios problemas, falei aqui antes, o Birner falou, o próprio Vovozinho falou também sobre a questão do elenco. E o Dorival, eu acho que assim, quando ele coloca o cargo em dezembro para o treinador, para o presidente, né, para o Osmar, e o Osmar fala, não, vamos ficar aqui, eu vou com você, eu acho que aí ele pede, então tá bom, então vamos sentar, vamos conversar, eu preciso de tal jogador nessa posição, tal jogador nessa posição, tanto é que eles foram atrás do Alisson, que era um jogador que, na época do Dorival no São Paulo, foi cogitado para a seleção brasileira. Jogou muito. Né? Que jogou muito bem. E essa história de, nós não tínhamos 1 milhão para dar, isso é balela. Isso é balela, porque tinha sido trocado, os documentos tinham sido trocados, o jogador foi autorizado pelo São Paulo a ir ao CT do Corinthians para fazer os exames e assinar o contrato. Então já estava tudo certo. Alguma coisa ali, nas frações de segundos, vamos dizer assim, ou horas, ou dias, né, nesse período aí, deve ter dado errado, e aí azedou de vez. Por isso que ele não fala, acho que do Marcelo, não fala também do próprio presidente, ele cita o presidente em um momento, mas depois ele se dirige muito à torcida, ao carinho que recebeu, valoriza aquilo que ele conquistou porque é para se valorizar. E ele sai como vencedor do clube. O pior momento da história do clube, é claro, uma dívida de mais de 2 bilhões. Impeachment de presidente. Quase 3, né? 3 bilhões, né? Não é o pior. O pior momento foi do rebaixamento, tá? Mas isso daí não é Mas ele pega, é um momento muito difícil. Ele pega um time repleto de problemas e consegue fazer desse time campeão da Copa do Brasil, eliminando Palmeiras e ganhando do Flamengo. E Flamengo, e ganhando do Vasco na final, no Rio de Janeiro, do Fernando Diniz, que era o treinador. Palmeiras, Cruzeiro e Vasco. Sim. Então, assim, ele fez um ótimo trabalho, porque não é fácil você fazer o que o Dorival fez nesse período. Só que eu acho que assim também, nesses últimos jogos, nesse último período, o Dorival já não estava conseguindo mais acertar o time. Ele tentou mexer, tentou colocar peças ali e tal, mas ele já está começando a perder a mão em relação a posicionamento, postura, estratégia e tal. E aí o resultado nós estávamos vendo no campo. Eu vou trazer aqui agora mais algumas informações, Fiel, desse próximo jogo do Corinthians, nesta quinta-feira, na estreia da Copa Libertadores contra a equipe do Platense, lá na Argentina, às 21 horas, com transmissão dos canais da ESPN. Lembrando, o grupo do Corinthians é formado por Peñarol do Uruguai, Platense da Argentina e o Santa Fé da Colômbia. Estou trazendo aqui agora a classificação do campeonato argentino para a gente ver como está essa situação do Platense lá. Lembrando, o campeonato argentino são 30 clubes na Série A, dividido em dois grupos com 15 times cada. Como podemos ver, a equipe do Platense é do grupo A e está na 10ª colocação em 12 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Somou apenas 15 pontos na competição. Desses 12 jogos, só marcou 6 gols e também sofreu 7 gols durante esse período. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Platense lá no Campeonato Argentino. São 3 empates e 2 derrotas. A equipe vem numa sequência de 6 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. O último jogo que eles fizeram foi no dia 1º de abril
contra a equipe do Lanús jogando fora de casa e empataram pelo placar de 0-0. Enfim, estreia da Libertadores nesta quinta-feira vai pegar uma equipe que também não vive um bom momento igual ao Timão, a equipe deles com essa sequência de 6 jogos consecutivos sem conseguir uma vitória. Mas é Libertadores e aí vamos ver como o Corinthians vai estrear nesta quinta-feira. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!